Um técnico, apavorado, descobriu que 200 milhões em grana estavam sendo sugados de uma conta, com centenas de milhares voando por segundo, e correu para contar pro chefe, Tony. Eles trabalham numa empresa de segurança tecnológica, que cuida da proteção financeira dos clientes. Só que Carter não conseguiu barrar a transferência de longe, e os dois saíram na disparada pro banco. Já tinham sumido 30 milhões. Mas, por sorte, o firewall turbinado segurou a onda, senão a grana já era. Tony tentou ligar pro cliente, mas caiu na caixa postal. Sem resposta, ele pisou fundo no carro, só que, voando baixo, acabou atraindo os cana. Com o dinheiro escapando e 17 minutos fugindo da polícia, a coisa ficou tensa. Mesmo com os tiras na cola, Tony fez uma manobra da hora, jogando o carro na calçada e chegou no banco a milhão. Mostrou as credenciais pro segurança, dizendo que cuidava da grana de um dos maiores clientes do banco, que estava sendo depenado em tempo real, e pediu para liberar a entrada. O segurança, sem vacilar, abriu a porta na hora. Tony mandou Carter correr para parar a transferência e ficou para lidar com os policiais. Minutos antes, uma mulher usou um treco hacker chamado Espelho Negro, que bagunçou o sistema do banco, mostrando imagens em loop. O segurança nem desconfiava da jogada. Ela invadiu o banco de boa, foi até um computador e começou a transferir os 200 milhões de euros. Quando ouviu alguém chegando, se escondeu rapidinho. Os policiais algemaram Tony sem falar nada, mas um par de algemas não segurava ela. Carter tentou bloquear a transferência no computador, mas não achou nenhuma brecha. A mulher escondida planejava apagar Carter, mas outra equipe de policiais apareceu. Tony derrubou uma mesa, fazendo dois tiras tropeçarem, correu pro escritório e trancou a porta. Carter viu um dispositivo no computador principal, desconectou o treco e a transferência parou na hora. Mas mais de 100 milhões já tinham ido pro beleléu. Tony mandou ele esconder o dispositivo, porque se os cana vissem, ia ser osso explicar. Depois que Carter guardou o treco, Tony abriu a porta do escritório, explicou que o cliente roubado era da Interpol, e os dois policiais levaram um esporro do chefe. Quando os tiras saíram, Carter tirou o dispositivo da boca onde tinha escondido. No outro dia, Tony chamou o cliente na empresa e explicou que o roubo foi por causa de um pendrive fuleiro que levou 120 milhões de euros. O treco era de 9ª geração, codinome 9.4. Ainda bem que o firewall atualizado disparou o alarme em segundos, senão a grana tinha virado fumaça. Henrique pediu para Tony rastrear a transferência para descobrir para onde foi a bufunfa, mas eles estavam no escuro, sem ideia de como alguém furou o sistema bruto do banco. Tony jurou que ia achar o ladrão, mas não curtia segurar essa batata quente. O cliente agradeceu por Tony ter parado a transferência, mas disse que sem saber quem usou o 9.4, aquele treco solto por aí podia ferrar geral, e seria melhor pro mundo se ficasse guardado. Sob pressão, Tony ficou com o pendrive, mas isso trouxe um problemão. Naquele dia, a babá levou a filha dele para a escola e as duas foram seguidas assim que saíram. Tony chegou na empresa para trabalhar, mas o segurança avisou que 3 policiais estavam lá. Ele sacou na hora que tinha treta e pediu na surdina uma arma pro segurança. O cara que liderava o grupo veio com 2 matadores, prontos para chumbar todo mundo se ele mandasse. Exigiu que Tony levasse pro escritório e lá dentro mandou entregar a arma. Ele tava tão saidinho porque alguém vigiava a filha de Tony ameaçando ela se ele fizesse qualquer coisa. O cara queria o pendrive 9.4. Simples assim. Tony, na moita, usou o relógio para ligar pro Carter e passar um pedido de socorro, dizendo que a transmissão dos capangas estava sendo gravada num sistema chamado Z, que ele podia pagar o servidor com um código "Nós valorizamos muito o NCIS". Carter mandou o código pra Ziva, esposa de Tony. Ela estava numa sessão de terapia quando viu o alerta no computador. NCIS era o sinal combinado dos dois. Ao saber que a filha estava sendo seguida, Ziva correu para encontrá-la. A babá, que também recebeu o aviso, fugiu com a filha de Tony. Tony abriu o cofre e entregou o pendrive pro cara, que prometeu que se saísse de boa, a filha chegaria na escola sem salva. Tony pediu pra ver a filha mais uma vez. A babá levou a menina pro shopping, onde a multidão dava mais segurança, mas o matador foi atrás. Ziva chegou na hora certa e, com um movimento bruto, botou o cara pra dormir. Tony saiu do escritório com o careca na porta, mas os funcionários dele também estavam reféns. Propôs um acordo. Se os capangas do careca soltassem todo mundo, ele saía de boa. Senão a cana ia chegar e ia ser tarde demais. O careca, pronto pra briga, estava disposto a morrer se não levasse o pendrive. Pra salvar os funcionários, Tony entregou o treco e voltou correndo pra sua cidade natal. Ziva contou que os dois já foram agentes do NCIS, mas ela largou o trampo depois de se machucar. Agora estavam metidos numa encrenca brava, com o inimigo dos brabos. Tony mandou a Ziva pegar os equipamentos e ir pro esconderijo, enquanto Carter tinha que achar a mulher por trás disso. Mandou os funcionários da empresa tirarem férias e a babá levar a filha pro interior pra se esconder. Tony desconfiava de um traidor, porque não era possível saberem onde ele estava. Apontou o dedo pro Henrique, da Interpol. Perguntou se Ziva atirava tão bem quanto antes, dizendo que ela estava melhor ainda. Confrontou o Henrique, cutucando ele de leve, enquanto a Ziva ficava na espreita pronta pra mandar um recado com um tiro. Mas Tony jogou um esperto e colocou um rastreador no pendrive. Naquele dia, o sinal apareceu no hospital, onde o careca planejava um ataque. Chegando lá, o hospital estava sem luz, com o ransomware pedindo 100 milhões em 10 minutos, ou a energia reserva ia pro saco. Ziva mandou os médicos pagarem, porque sem luz os pacientes iam bater os botos. Os doutores, sem captar a gravidade, achavam que era bluff. Com 20 segundos pro prazo, o careca estava na sala de máquinas esperando a grana, enquanto Tony espreitava. No último segundo, os médicos pagaram e o careca, com a bufunfa, quis dar no pé. Tony pegou os dois por trás e rendeu geral. Mas a mulher apareceu e perguntou se já tinham se conhecido. Tony achou que ela conhecia, senão já tinha pagado ele. Mais estranho ainda, a empresa dele recebeu uma transferência de 100 milhões. Tony desconfiou que estavam armando pra cima dele, jogando a grana do hospital na conta da empresa. Ligou pro Henrique, mas descobriu que a Interpol estava rastreando o dinheiro. De repente, Tony virou suspeito de extorquir o hospital. E a conta da empresa foi vigiada, só que a grana sumiu rapidinho. Carter achou o hacker por trás das transferências. Descobriu que ele estava noivo, encontrou o site da Concilina e os registros do celular da noiva que ligava muito pra uma linha fixa numa casa alugada em janeiro. Foram atrás do Boris, mas ele só viu a mulher uma vez, não sabia quem era, só que era barra pesada. Nesse momento, ela estava com o Henrique. A coisa estava feia.